melhor para quem está numa maior posição. A relação é íntima entre eu e você. E aí ele faz uma afirmação que é a essência. Ele diz assim: tudo que é meu é teu. E é muito linda esta afirmação, porque o pensamento do segundo filho é o pensamento farisaico. É o pensamento dos doutores da lei. É o pensamento da maioria de nós religiosos no mundo. Que é a ideia de que, se nós cumprirmos a lei, e se nós formos fiéis aos ritos, aos mandamentos, às aparências de virtude, né? Se nós formos fiéis ao culto, se nós formos na igreja, se nós formos no centro espírita, se nós fizermos caridade, então Deus nos recompensará com as suas bênçãos, porque o pai dessa parábola é uma representação de Deus, não é? Este pensamento do segundo filho, de que nós somos recompensados pelos nossos atos, ele é, no fundo, uma má compreensão da relação com o divino. Porque é exatamente o que os fariseus pensavam. Se nós formos pessoas que sabemos a Torá de cor, sabemos recitar, cumprimos todos os mandamentos, aparentamos virtude, então Deus nos abençoará. Os fariseus não eram pessoas más, eram apenas pessoas conectadas com a aparência muito mais do que com a essência. E na chamada para o segundo filho, então, na sequência, Jesus está dizendo assim: olha, é muito mais importante a sua experiência íntima com o Pai do que a sua aparência de experiência com Ele. E assim, às vezes aqueles que não aparentam nada de sagrado estão muito mais conectados do que aqueles que estão nos títulos e nas posses sagradas. Então o pensamento do segundo filho, ele é a representação do pensamento religioso da maioria de nós em humanidade. Aí vocês podem dizer: ah, Andrei, mas nós no Espiritismo não acreditamos assim, não. Isso é coisa dos católicos, dos evangélicos, dos outros que pensam que precisam ser tementes a Deus para serem fiéis. Nós espíritas temos uma arrogânciazinha de superioridade, muito disfarçada, não é verdade? E às vezes olhamos para as outras tradições religiosas como se o nosso pensamento fosse maior ou melhor, porque nós acreditamos na reencarnação, porque nós entendemos da imortalidade da alma, porque nós temos a mediunidade que nos conecta com o outro plano. Ilusão. Jesus mostra que a grandeza não está no nível do conhecimento, mas está no nível da conexão. Por exemplo, em doutrina espírita nós dizemos que é o merecimento que move a vida. E que nós recebemos segundo a lei de causa e efeito de acordo com aquilo que plantamos. E que, portanto, o movimento da nossa vida está conduzido pelo merecimento. Não é isso? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O povo no KSSF está estudando ou não? Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. A ideia de que é o merecimento que move a vida é o mesmo pensamento do segundo filho. É a ideia de que eu preciso merecer para receber. E se eu não merecer? Eu não recebo. Não, não é o merecimento que move a vida. O que move a vida é a misericórdia do Criador. O amor de Deus é infinito, incondicional e permanente. Não há nada que possa alterar a maneira que Deus olha para cada um de nós. Merecendo ou não, estando na posse ou não da sua herança, cada criatura é infinitamente amada pelo Criador igualmente. O espírito que está nas zonas mais inferiores e aquele que está na integração com a luz é igualmente amado pelo Pai. Cada um de nós é um sopro do amor divino. E este amor olha para cada um de nós de uma forma tão especial que se algum de nós desvia-se da rota, esse amor vai cuidadosamente atrás daquele que se desviou para pegá-lo carinhosamente, tal qual um pai ou uma mãe fazem com um bebê que caminha na direção de um perigo para retornar-lhe ao caminho das experiências mais adequadas. E é isso que a ovelha perdida significa. A dedicação,
do amor incondicional divino à compreensão e à apreensão afetiva de cada um de nós, de que nós somos criações do amor infinito do Pai e que estamos destinados a viver tais quais experiências de amor de Deus. Então há dois padres e uma freira americanos que falam uma coisa muito linda num livro chamado Curando a Nossa Imagem de Deus. Eles vão, dentro da própria tradição católica, rever o conceito de céu e inferno, e eles vão dizer assim: nenhuma criatura se perderá no caminho da casa do Pai. Deus, como amor infinito, fará tantas experiências de amor quantas forem necessárias para que toda criatura se dê conta de que é incondicionalmente amada e que está destinada a fluir nesse amor incondicional. Vejam que bonita a fala do pai para o segundo filho. Está perguntando para ele: meu filho, para que você quer ser celebrado com um cabritinho quando eu te destinei a ser herdeiro de tudo que eu possuo? É a mesma coisa que perguntar para ele: você está aqui na casa comigo, por que é que você não se sente na posse de tudo que eu tenho? Por que você precisa esperar que eu demonstre reconhecimento por você? Em outras palavras, o pai está dizendo para ele: para que você quer ser celebrado na sua personalidade, se na essência eu te destinei à comunhão, e na comunhão você possui tudo? Você sempre esteve aqui, tudo que é meu é teu. E a pergunta que o pai está fazendo para ele é: por que é que até agora você não usufrui daquilo que eu tenho? Por que é que você está trabalhando para receber depois, como se fosse em um outro momento? E é o mesmo que Jesus pergunta a cada um de nós. Se você, espírita, acredita na imortalidade da alma, você não está semeando para o futuro. Você não está plantando para colher no mundo espiritual. Você não está preparando as suas próximas reencarnações. Isso é consequência natural. Mas se você é espírita e não está se alegrando mais hoje em fazer do conhecimento espírita um caminho mais libertador, então talvez este conhecimento esteja mais intelectualizado no seu cérebro do que baixado para o coração. Porque aquele que se sintoniza com o amor incondicional divino passa a viver mais em paz agora. Porque se eu sou incondicionalmente amado, então o Pai não me julga nunca. Se Ele não me julga nunca, o seu olhar para mim é de um amor infinito, é de um amor próspero, é de um amor que nutre, que me acolhe, independente da característica que eu esteja. Independente do tamanho da minha culpa, do meu equívoco, do meu desvio, da minha dor, da minha incoerência, Deus me ama incondicionalmente. Veja que consolador é isso. Se isso não está nos consolando agora, talvez nós precisemos curar essa imagem que nós temos do Pai, para permitir que a nossa alma se aproxime como ovelha do bom pastor e deixe que ele nos conduza de forma natural. Talvez você não tenha na sua família o acolhimento, o carinho e o afeto que você desejava. Talvez as lutas entre irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, talvez as dificuldades no contexto social e econômico te traga provações duras e difíceis que fazem parte do seu caminho de aprendizado ou de eleição, mas de qualquer forma de progresso. No entanto, se você concebe que há um Pai de amor que sustenta não só a você, mas também a todo este núcleo, que vela por cada um e conhece cada um pelo nome, se nós vivenciamos isso, nós podemos vivenciar a alegria da entrega confiante, daquela que diz assim: olha, eu não sei como resolver isso não, mas eu entrego ao seu amor infinito essa condução, e eu sei que o seu amor é misericórdia, muito mais do que justiça, e que Ele abrandará todas as circunstâncias para que a gente consiga alcançar aquilo a que estamos destinados. Então, quando nós nos aproximamos como ovelhas
desgarradas desse Pai, desse aprisco divino, nós aquietamos o nosso coração. E é aquele movimento que Jesus nos ensinou, dizendo: seja feita, Senhor, a sua vontade. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Mas se eu me mantenho distante do Pai, ou se eu acredito que o Pai é mão punidora, é castigo, é movimento de segregação ou de separação, de escolha de eleitos, então não é possível vivenciar essa entrega maior. E esse movimento acaba sendo em nós angústia, ao invés de ser consolação. Então diz Jesus: o Pai se alegra muito mais por uma ovelha que estava perdida e retornou, do que pelas 99 que já estavam no aprisco. Por quê? Porque se as 99 estão verdadeiramente no aprisco, elas já estão na comunhão. Mas importa que aquela uma também esteja. Então, para concluir, o benfeitor Dias da Cruz nos diz: quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Então diz o amigo espiritual: Deus ama todas as etapas. Deus ama todos os processos. Deus olha para a criatura como uma experiência do seu amor. E sabe que a imaturidade de hoje será a sabedoria de amanhã. Que a rebeldia de hoje será a entrega e a comunhão amanhã. Que o afastado de hoje será aquele reunido amanhã. E exatamente por olhar com este amor infinito de sabedoria maior, ele acolhe todas as experiências e nutre cada um para que nós possamos perceber, por nossa parte, aquilo que nos compete fazer no caminho das nossas responsabilidades individuais para unir-nos nesse movimento. Então nós precisamos aprender muito com os nossos irmãos evangélicos. Porque quando eles falam da fé, quando eles falam da experiência com Deus, quando eles falam da comunhão com o Pai, eles estão falando de um movimento essencial, fundamental, que às vezes nos falta, que é o da entrega, o da confiança, o do movimento de rendição interior que diz assim: guia-me, Senhor, conduze-me, nutre meu coração, orienta-me, com confiança de que aquele amor supremo irá nos reunir todos no mesmo movimento, porque não abandona criatura nenhuma e tem predileção por aquelas que necessitam voltar à sintonia. Igualmente, aqueles que encontram este caminho de comunhão desejam se tornar instrumentos deste mesmo movimento, de acolhimento e de ir em busca daqueles que não estão tendo a oportunidade de estar nessa paz que às vezes já nos foi dada a chance de experimentar um pouquinho. E então o olhar se estende com mais amorosidade para os que são excluídos, para os que são criticados, para os que são julgados, para os que são condenados, para os que são tratados como aqueles que estão à parte da sociedade. E se nós entendemos esse movimento, então nós pegamos um fio de meada importante para a nossa cura interior. Se o tema desta semana é a sustentável leveza de ser, não tem maior leveza do que, como ovelha, aprender a entregar-se à condução do seu pastor e deixar que ele seja em nós a força que nos guia. Essa é a experiência da fé. E ela é um movimento íntimo de decisão e de construção interna, formada de confiança e de entrega, de certeza e, ao mesmo tempo, de decisão, de permitir que esse movimento nos guie para além do nosso controle e para além da nossa vontade. Ficam aí as nossas reflexões para esse começo de manhã. Ok? Muito obrigado.